A manutenção da saúde de seus dentes e gengivas é algo que depende muito de você mesmo, dos conhecimentos que você tem, de alguns detalhes técnicos que você tem, da manutenção no seu dia a dia, da responsabilidade que você tem com seus dentes no seu dia a dia. Nessa série de vídeos que eu estou passando para você, estou contando tudo passo a passo, aquilo que você tem que fazer, aquilo que você deve fazer diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, ou seja, durante a sua vida inteira, a fim de que a sua saúde de dentes se mantenha boa durante toda a sua vida. Sem esses conhecimentos, sem essa habilidade técnica, a sua saúde dificilmente ela vai se manter estável. Isso porque existe uma série de agentes agressores aos seus órgãos dentais que fazem com que você lentamente vá perdendo a saúde. No vídeo passado eu falei um pouco a respeito desses agentes agressores e também o que é o órgão dental. Ou seja, o órgão dental é uma mistura do dente, uma junção do dente com aquelas estruturas que suportam o dente. E os agentes agressores são aqueles agentes que todos nós temos na boca, são agentes de várias naturezas, que lentamente atacam esses órgãos dentais, fazendo com que a gente lentamente vá perdendo a saúde. No vídeo passado eu falei para você então a respeito de dois agentes agressores, o agente mecânico e o agente químico. Dei dois exemplos, o exemplo da pessoa que voluntariamente ela substitui a água de beber por sucos, cítricos, limão, laranja, refrigerantes, bebidas que não são adequadas aos nossos dentes. E esses agentes químicos lentamente vão então atacando o esmalte nos nossos dentes, fazendo então com que ele seja dissolvido. Também falei a respeito de agentes mecânicos, aquele exemplo até muito exemplar, de que a pessoa possuiria 4 dentes apenas e ficaria mastigando em cima daqueles 4 dentes. Na verdade, a pessoa não precisaria ter somente 4 dentes na boca para que os seus órgãos dentais sejam atacados. Basta que a pessoa perca apenas um dente, que os outros órgãos dentais já passam a ser automaticamente sobrecarregados de uma forma ou de outra, fazendo com que ocorra desgastes no esmalte dental e também sobrecargas no periodonto. Hoje eu vou falar então para você os 4 principais agentes agressores que atacam nossos órgãos dentais, fazendo com que a gente lentamente adoeça de nossos dentes e de nossas gengivas. Sem o controle desses 4 agentes, possivelmente a gente vai ao dentista por algum problema. Ao passo que se a gente tiver conhecimento sobre eles, possivelmente então a gente consegue ter saúde a vida inteira. Mesmo quando a gente vai ao dentista, o dentista não encontra nenhum problema, nenhuma doença, seja nos nossos dentes, seja nas nossas gengivas. Então, quais seriam os 4 agentes? Vou falando assim meio en passant nesse vídeo, nos outros vídeos eu vou falando lentamente sobre eles. Então, eu falei dos agentes mecânicos, dos agentes agressores térmicos, dos agentes agressores químicos e também vou falar então dos agentes agressores microbiológicos. Ou seja, então vamos falar alguns exemplos só para a gente entender. Então, nos agentes mecânicos não é somente o excesso de carga mastigatória, mas o agente mecânico pode ser de várias naturezas. Por exemplo, a pessoa que aperta os dentes sem saber, as pessoas que escovam os dentes com a escova com muita força, machucando a gengiva e desgastando o esmalte do dente com a escovação. Também são agentes mecânicos que lesam de uma forma ou de outra os nossos órgãos dentais. Quanto aos agentes químicos, não são somente as bebidas ácidas, os alimentos ácidos, como vinagre, como gengibre, que favorecem então essa dissolução, esse ataque no esmalte do dente, fazendo com que ocorra uma entidade muito conhecida nos consultórios dentários, que são dentes sensíveis. Você já deve ter ouvido falar de cremes dentais para dentes sensíveis, e esses cremes dentais atuam justamente nesse tipo de lesão ocasionada por alimentos ou substâncias ácidas. Mas não são só alimentos que atacam os nossos dentes de maneira química. Por exemplo, a pessoa que tem refluxo gástrico, as pessoas que provocam vômito, que é chamada bulimia, também lentamente esse suco gástrico, que é algo produzido pelo próprio corpo, vai à boca, fazendo com que ocorra então dissolução gradativa do esmalte do dente. Veja que esses agentes agressores que estou falando são agentes que são de baixa magnitude, mas como eles permanecem nos nossos dentes dia após dia, semana após semana, mês após mês, lentamente então eles começam a atacar
os nossos órgãos dentais, fazendo com que ocorra então a nossa perda de saúde de nossos dentes e gengivas. E tem o terceiro agente agressor, que seria a natureza térmica. Natureza térmica não significa gelo ou sopa, coisas muito quentes ou muito frias, mas a brusca alteração de temperatura. A pessoa está comendo pizza e logo em seguida toma um chopp. Isso daí dá uma diferença muito brusca. E isso daí, fazendo isso dia após dia, pode ocorrer pequenas trincas no esmalte, favorecendo então o aparecimento de outras questões futuras, né? Todos esses agentes agressores eu vou detalhar melhor nos vídeos futuros. Eu estou aqui só dando uma delineada sobre eles. O principal agente agressor é esse quarto agente que eu vou falar agora, que são os agentes microbiológicos, ou seja, a nossa boca, a boca de todos nós, tem milhões e milhões e milhões e milhões de bactérias. E o problema não são as bactérias. As bactérias é algo normal em nossa boca. Elas têm até a função, algumas delas, de proteção para a nossa saúde de boca. O problema é quando essas bactérias começam a grudar nos nossos dentes, entrar dentro da nossa, do nosso periodonto. Eu vou explicar isso melhor nos próximos vídeos, fazendo com que ocorra uma formação, uma massa branco-amarelada chamada placa bacteriana. Essa permanência dessas bactérias em contato com nossos dentes, com o nosso dente, na coroa do nosso dente, com a nossa raiz do dente, faz com que, então, lentamente, a gente vá sendo agredido por essas bactérias, e elas podem provocar duas das principais doenças que afetam o ser humano. A cárie dental, que nada mais é do que uma dissolução pelo ácido produzido por essas bactérias, que lentamente vai corroendo a coroa ou a raiz do dente, fazendo buracos até a hora que não sobra mais nada. E também o segundo principal problema, que são as doenças periodontais, ou seja, são doenças que atacam os tecidos, as regiões de suporte do dente. Tanto a cárie como as doenças de gengiva, então, elas são responsáveis por mais de 90% das perdas de dentes atualmente na humanidade, ou seja, milhões e milhões de dentes são afetados anualmente por problemas de dentes de cáries e doenças periodontais. E tanto um quanto o outro, então, ele é ocasionado pela placa bacteriana. Então, são agentes microbiológicos. Então, só para revisar, nós temos agentes mecânicos, agressores mecânicos, agentes agressores térmicos, agentes agressores químicos e agentes agressores bacterianos, microbiológicos. Existem outros agentes? Existem, mas eles são, vamos dizer assim, muito raros de causar problemas na população em geral. Acontece geralmente em pessoas pontuais. Então eu vou falar desses quatro que são os principais agressores que levam a pessoa ao consultório dentário. Então, se você está gostando dessa série de vídeos, deixe algum comentário, alguma pergunta, eu terei o maior prazer de responder. Acompanhe nossa série de vídeos aqui pelo YouTube, assinando o nosso canal. E compartilhe se você achar que vale a pena para alguém que você tenha proximidade, seja algum amigo, algum parente, algum colega de trabalho, tá? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.